E hoje, a primeira pessoa que eu quero conversar, antes de entrarmos, os deputados já chegaram, tem um monte de gente, brasileiros aqui, de outros estados, mas eu queria conversar um pouquinho com a presidente da ASFAV, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a Gabriela Ritter, que está aqui nos Estados Unidos passando por um drama familiar difícil. Muita gente me perguntou se ela conseguiria vir aqui a Washington e eu a encontrei aqui. Gabriela, muito bom estar com você. Eu sei que essa é uma oportunidade singular de nós, de alguma forma, trazermos para o exterior a situação dos nossos presos políticos no Brasil, e ninguém melhor do que você que tem acompanhado o drama dessas famílias. Qual é a sua expectativa para essa audiência pública hoje? Primeiro, eu agradeço ao Otávio, da TV Flórida, ao Coronel Gerson, pelo trabalho que você sempre tem feito de cobertura, de divulgar para o nosso país, né, o que tem acontecido internamente. Eu tenho vivido um drama, né, com a minha filha, principalmente porque ela tem uma doença rara e nós passamos por diversas internações agora nos últimos meses. Ela esteve internada até sábado, então eu não saberia se eu conseguiria estar aqui, mas eu entendo a minha missão e o papel, então fiz um esforço, né, juntamente com meu esposo, com meu filho, para que eu pudesse estar aqui hoje, representando os presos do 8 de janeiro, as famílias que tanto têm sofrido e também os advogados que têm sido cerceados nos processos do 8 de janeiro. Gabriela, vocês também participarão dessa audiência de alguma forma. Existem 3 testemunhas que foram oficialmente convocadas pelo Partido Republicano e uma testemunha que foi convocada pelo Partido Democrata, que é um brasileiro também, e falará em nome da perspectiva da esquerda. Vocês entregarão um documento também da ASFAV e, pelo que eu compreendi, entrará nos registros do Congresso americano e se tornará um documento, inclusive, público para toda a imprensa. Qual a importância, então, dessa participação de vocês que, de certa maneira, vocês oficializam e formalizam junto ao Congresso americano a situação de quase 2.000 famílias perseguidas políticas no Brasil hoje? Sim, dentro do nosso país, né, nós oficializamos e denunciamos, né, tudo que vem ocorrendo desde o 8 de janeiro. Então, hoje também nós entregamos um documento que tem 7 páginas, né, com tradução para o Congresso americano, para que eles tenham ciência, né. Estamos aqui, então, representando as violações que vêm ocorrendo com os presos políticos do nosso país. Nós temos vários advogados vieram com você. Eu estou vendo a Carol Siebra, o doutor Ezequiel, também a doutora Juliana, não é isso? Então, na verdade, é um pool de advogados que estão nesses casos, mas nós já temos os primeiros condenados que já transitaram em julgado, não é verdade? Ou seja, aqueles embargos de declaração, embargos infringentes, que normalmente demoram meses, no caso dos nossos presos políticos, eles transitaram rapidamente, e nós já temos, então, condenados do 8 e 9 de janeiro já cumprindo pena em regime fechado? Temos o seu Moisés, que foi preso em São Paulo na semana passada. Foi o primeiro, então, que transitou em julgado e já foi recolhido ao sistema penitenciário e já segue cumprindo pena. Temos outros que já estavam presos, mas que já foram, então, misturados à massa carcerária, né, para cumprir a pena. Mas que estava respondendo em liberdade, o primeiro é o seu Moisés. Então, ou seja, já existem presos políticos, já não são presos provisórios, condenados, e daqueles 1.500, 1.600, que depois, somando até com os idosos que foram liberados, dá quase 2.000 famílias do dia 9 de janeiro também, nós temos algumas famílias que já assinaram os acordos que foram propostos pela PGR, mas a maioria se nega a assinar. Porque qual é a desvantagem de assinar esse acordo proposto pela Procuradoria-Geral da República? Na verdade, os termos, eles são termos expressamente abusivos, assim como a gente tem acompanhado com as medidas cautelares, né, que garantiram que as pessoas foram libertas. São termos que não são propostos para
para presos que cometem crimes graves, né? Mas o principal são questões morais mesmo, que é a confissão. Então, a maioria se nega a confessar um crime que não cometeu. Então, por isso a negativa, né? O índice tão alto de negativa. E é importante para a nossa audiência a gente relembrar que uma das bandeiras que a ASFAV levanta é justamente a inocência em relação a esses crimes, porque as pessoas estão sendo acusadas de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, além do dano ao patrimônio, que, por sinal, nós temos imagens, muitas imagens da CNN que vazaram, imagens de que nós temos nas redes sociais de pessoas que realmente vandalizaram lá. E essas pessoas não estão sendo julgadas e, no entanto, os idosos, as pessoas que foram se manifestar, nenhuma dessas pessoas, pelo menos na minha perspectiva, teve uma prova sequer dizendo que elas participaram desses atos de vandalismo. Essa é a visão? Eu estou correta com a minha visão? Está correto, não tem nenhuma prova nos processos. Na verdade, existem algumas provas que são colocadas em todos os processos. Então, existiam algumas armas, algumas facas, e aquelas imagens são colocadas em todas as sentenças. Então, individualizado não tem nada, e todo mundo condenado pelos mesmos crimes, com penas que variam de 14 a 17 anos. O meu pai é um exemplo disso, ele foi condenado em 14 anos, sem absolutamente nenhuma prova, nem a perícia em celular, nada que comprovasse que ele cometeu algum crime no dia 8. Gabriela, obrigado. Uma vez mais, eu te agradeço em nome de todos os brasileiros. Eu tenho acompanhado essa luta de vocês na ONU, depois na Organização dos Estados Americanos, aqui no Congresso americano já por 2 vezes, e agora parece que finalmente haverá uma audiência muito importante num comitê de relações internacionais que tem possibilidade de fato, sancionar pessoas que estão violando esses direitos humanos no Brasil. É interessante que, infelizmente, parte dos nossos operadores de direito no Brasil somente se manifestaram ou começaram a perceber o que estava acontecendo depois da pressão internacional, até da participação do Elon Musk, todo aquele imbróglio. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o Paulo Figueiredo, vamos ouvir o CEO também do Rumble, que foi expulso do Brasil, e vamos também ouvir o Schellenberger, que foi o jornalista que publicou os Twitter Files Brasil. Então eu creio que isso, de certa maneira, reforça toda a luta de vocês. Já não é uma questão de advogado e cliente, mas passa a ser uma questão de interesse nacional. Então eu quero te agradecer muito, Gabriela. Eu sei o drama que você está passando, a gente tem acompanhado de perto, e eu quero te dizer que você nos representa, a ASFAV nos representa.